ideia de que só acontece a outras pessoas. Na nossa família não há nada disto, os nossos amigos, os nossos colegas da faculdade, e que normalmente estas coisas é sempre... Desculpa, João? Normalmente só se passa pelos outros. A verdade é que isto acontece com muita frequência, em muitos sítios, com muitas pessoas, às vezes com pessoas que nos estão muito próximas e que nós não temos a perspectiva ou a visão de estar a entender o outro que está ao nosso lado, às vezes em grande sofrimento. Acho que aqui é uma prova, entre outras, porque neste festival há mais comentários e mais coisas neste sentido, em que é mais que provado em como fazer arte, cinema, ou escrever, ou fazer música. Amanhã vamos ter no RAM também outro exemplo, como a cultura pode ajudar a resolver problemas de saúde mental. No caso da Ingrid, ela fez este trabalho. Ela disse-me a mim que correu bem para ela, fez-se sentir-se melhor, tentou por todos os meios que pôde, e vocês tiveram a oportunidade de ver. Falou com toda a gente, tentou perceber o que é que se passava na cabeça da irmã, e a única resposta que encontrou é que não há resposta nenhuma. Cada um é que sabe, o que é que cada um sente. E o olhar para o outro, se calhar aqui é o ponto que interessa ficar e focar. Começarmos a olhar também para o outro. Às vezes achamos que temos os nossos próprios problemas e que somos o centro do mundo de alguma maneira, porque tudo são problemas e a agitação da vida e isto e aquilo. E às vezes ao nosso lado está a gente a precisar de um bocadinho de uma perspectiva diferente e de um olhar diferente. Estou aqui para mudar de assunto. Vamos passar agora para o tema desta noite, que é o alcoolismo. Olá, Jaime. Boa noite. Bem-vindo. Mais uma vez, bem-vindos a todos. Vamos passar ao tema seguinte, que é o último. No fim teremos o 16 Years Alcohol, que é um filme sobre alcoolismo que vamos passar esta noite e que é o tema da sessão de hoje. Eu queria chamar agora aqui ao palco, para já e primeiro que tudo, o nosso moderador, que eu vou precisar tanto de ti, Bruno Horta. Um pause para ele, por favor. Bruno Horta vai moderar este debate sobre o alcoolismo. Vou chamar ao palco também a Amanda Thomas, que nos vem do Centro de Aconselhamento Novo que existe em Portugal, que é o Western Counseling, e que está aqui para falar também de uma forma, do ponto de vista de centro de tratamento de alcoolismo, dependências, adições e tudo isso. É um centro novo que é em Montemor, em Portugal. Hilson, por favor, estás tão longe, vem ao palco. Aplausos para a Amanda, para o Hilson. E a partir de agora, fica para o nosso moderador. Muito bem. Eu posso usar o microfone para falar de pé ou não é possível? Para João Luís. Vamos embora. Boa noite a todos e a todas. Sou jornalista, meu nome é Bruno Horta, vou tentar moderar esta sessão do Festival Mental, que é a primeira edição do festival e é o terceiro dia hoje, não é? Estou a dizer bem. Os nossos convidados são Amanda Thomas. Eu suponho que vou ter de fazer a tradução, portanto vou falar em inglês. I will be talking with Amanda in English. Oh, thank you. Se precisarem, se todos entendemos inglês, suponho que não seja necessário depois fazer a tradução. Que na verdade não será uma tradução, será um resumo daquilo que foi dito. Se alguém necessitar dessa tradução, que diga, por favor. Já tenho aqui o micro, obrigado. Se alguém precisar dessa tradução, que diga, por favor. Primeiro que tudo, gostava de pedir aos convidados que se apresentassem em 2 frases, não mais do que isso, por favor. I will start with Amanda. I would like to ask you to present yourself in 2 or 3 sentences to explain your work in this area, please. Yes. I'm Amanda Thomas. I run Western Counselling and I'm treatment manager at Mont Wellness Centre. They are 2 residential treatment centres for addictions, Western Counselling in the UK and Mont Wellness Centre based in Montmore and Over. Thank you. Hilson Cunha Filho, por favor. Bom,
Meu nome é Wilson, eu trabalho na área do aconselhamento na dependência de substâncias desde a década de 90, do início dos anos 90. Me enveredei nos últimos anos pelo caminho da investigação e me debruço sobre as políticas, não só do álcool, como de outras substâncias também. Muito bem. Estão mais ou menos apresentados, penso eu. Esta conversa é sobre o filme que se segue, 16 Years of Alcohol, 16 anos de álcool. O filme é de 2003, nunca teve estreia comercial em Portugal e essa é a razão pela qual nos referimos a ele pelo título em inglês. É um filme de Richard Jobson. Ele não é um realizador muito conhecido, aliás, sei isto porque o Google me explicou. Ele começou por atuar numa banda punk em adolescente, mais tarde tornou-se modelo e só recentemente é que veio a tornar-se realizador e tem mais ou menos, conta-me a IMDb, a base de dados dos filmes, tem uma carreira mais ou menos consistente no cinema. É curioso porque este filme que se vai seguir dá um mote a esta conversa, que é o alcoolismo. Peço desculpa por estar de costas para ti, Ana. E, portanto, vamos tentar falar sobre o filme sem revelar demasiados pormenores, porque quem queira vê-lo, evidentemente, não vai querer saber tudo. Há uma coisa curiosa que me chamou a atenção quando vi o filme. Ele é falado com o sotaque britânico, com o sotaque inglês da Escócia. Tem determinadas cenas que imediatamente me fizeram lembrar um outro filme, que é o Trainspotting, de 1996, que foi um filme fundamental não diria, mas importante na minha adolescência. E há ali algumas semelhanças estéticas que nós poderíamos apontar a este filme, de semelhanças com o Trainspotting. Curiosamente, o ator principal, o Kevin McKidd, que é também conhecido da série, ou pela série A Anatomia de Grey, foi também um dos atores do Trainspotting. E, portanto, não há coincidências. Mas justamente, o que me faz pensar, e eu talvez, I would like to start with you, Amanda. I was saying that Trainspotting, this film that we are about to see reminds me a lot of Trainspotting. And I was wondering if these issues of addiction, heroin in Trainspotting, alcohol in this one, why is this? Why are these two films from the reality of Scotland? Is there something there in that country in terms of cultural habits, of behaviours, that may determine the fact that directors want to talk about these issues? Or is it just a coincidence? I think actually there is just a coincidence. However, Scotland is one of the first areas of the UK that are considering injecting rooms, which is a really interesting kind of a move forward for us to be thinking about having registered injecting rooms. I don't know if that's something that you have here. Do you have in Portugal? In discussion. Okay. So that's something that certainly the rest of the UK is certainly very resistant to, but Scotland are moving forward with the idea of having them, which I think is a really positive move forward for harm reduction. In terms of Scotland, I think it's maybe they're more open to discuss it. There maybe is a little less stigma attached, but I think actually it's maybe a coincidence. A little bit more forward thinking maybe, and because they're a devolved government, that might make a difference. Okay, but I was wondering if the problem of alcohol is very strong in Scotland. At least statistics show that it's a strong problem in Portugal. It is certainly a very high use in Scotland. I think there's a high use everywhere, and I think basically, statistics say what we want them to say sometimes. Mm-hmm. We all know that there is a massive problem with alcohol, which is underestimated wildly. And I think we need to be more aware of the fact that alcohol is a huge problem, and because it's legal, we make it much more acceptable. I know the difference here is different with your rules around drug use.
However, there is a massive difference with people with the way they view alcohol because it is so socially acceptable to drink and drink to excess. And I think that makes a massive difference. Thank you. Hilson, o alcoolismo é um problema sério, muito sério, grave, gravíssimo em Portugal. O que é que diria? O alcoolismo é um problema sério em Portugal. Não é diferente de outras partes do mundo ocidental. O que acontece em Portugal é que este problema é subdimensionado. Não está à vista das pessoas e a dimensão do problema é um bocado escondida. Quer seja pelas autoridades, porque ao fazerem investigação e a fazerem levantamentos subestimam a dimensão do problema ou das consequências que o consumo traz para a sociedade, para os outros e para os próprios, mas também porque desde a classe médica até as pessoas que estão sentadas nessa sala custam, por questões culturais, a identificar que um determinado tipo de problema é problemático, um determinado tipo de consumo é problemático, porque ele está inserido na cultura, porque é aceito pelos colegas, pelos amigos, é encoberto pelas famílias e, portanto, a dimensão do problema é maior do que aquela que nós vemos comumente. Mas há uma diferença nesse encobrir do problema em relação a outras dependências? Não há diferença. A diferença, basicamente, a diferença que existe entre o álcool e outras drogas é que é uma droga legal. E sendo uma droga legal, a dimensão do consumo é muito grande. Em Portugal, as drogas chamadas ilegais, retirando deste número a marihuana, atinge cerca de 1-2% da população. No caso da cannabis, nós temos dados que mostram que cerca de 15% da população já experimentou cannabis. Mas quando nós falamos do álcool, nós temos que todos os anos 80% da população consome álcool. E, portanto, essa dimensão do consumo vai fazer com que a dimensão do problema seja muito maior também, devido ao contato com a substância. É óbvio que, quando nós falamos de drogas legais, o consumo é muito maior na sociedade, a dimensão do problema tende a aumentar, porque as pessoas estão mais suscetíveis a desenvolver esse problema do que nas drogas ilegais, onde o consumo é reduzido por uma série de questões. Muito bem. Se calhar ficávamos por aí e já lá voltamos. Amanda, I would like to ask you, what's a problematic consumption of any substance? What's the amount? What's the frequency? I'm going to disappoint you. For me, I believe very much that it's the individual tell you what is the problem, because if it's a problem if it's a problem for the individual, it's a problem. So for one person it might be a massive amount, and for somebody else it might be a much smaller amount. But if it's causing you a problem in your life, in your family, in your health, in your work life, then it's a problem. It's not about how much you use and your frequency, it's about how it affects your life, how it affects your emotional health, your health, all aspects of your life. And if it's a problem for you, it's a problem. It doesn't come down to a specific amount. And so many people will ask me, am I an alcoholic? Am I a drug? Am I an addict? Well, only the individual can decide that, because it is a problem for them and they need some help. They need some help. The family can often be a big decider in actually if it's a big problem, because if it's affecting them, because quite often they're the missed out in the whole aspect of alcohol and drug use. Absolutely. But we do use codependence, yeah. But it's so often people think of the individual, and actually it's bigger. It's so much bigger than that. It's the family, it's the friends, the workplace. It's everybody, and there's a huge amount of people that are affected by one person's use of drugs or alcohol.
And it does vary massively in terms of what is acceptable, what one person can use and it be okay for them, and what somebody else would be a massive problem. So you would say that any individual that searches for help in the centres that you are responsible for, some of them have consumptions of tiny amounts of alcohol or other substances that for them are problematic, and others have huge consumption, and it's there in that limit that they consider they have a problem. I think it's very much down to the individual to decide when it becomes them. The family will help with that, of course, but I think, we see people with varying amounts of difference in their use, and also varying ages. We've seen increasingly older women becoming much more dependent on alcohol, and there's a lot of big questions about what that could be. Including in Portugal? Not so much in Portugal. I'm talking about the UK with that. But we are seeing increasingly at our centre, Mont Wellness Centre, we're seeing an awful lot of men with alcohol problems, massive alcohol problems, and I'm seeing alcohol as a gateway to cocaine use. It's a gate. Sorry? It's a gateway. A gateway. Yeah, often they'll use alcohol and then they will use cocaine because they use alcohol. So it is now being recognised as a gateway drug, a gateway substance to cocaine use. Among young people? Not just young people. Not just young. No. Yes, definitely people in their 20s, 30s, but we're also seeing people in their 40s, 50s. Who are using massive amounts of cocaine based on their from starting on with their alcohol. When they drink, they use cocaine. But are people with that problem aware that they have a problem? You said it depends on the opinion of the individual. But if I have that problem, am I aware that I do have it? Not always. And that's where it's really important that we work with families, that people feel able to talk about what's going on around them, so they can seek some help, because often it's them seeking help, them having knowledge and information that will actually assist in helping somebody to see they have a problem. I mean, quite often, in a relationship, in anything, it's often a spouse that will notice a health issue with the husband or wife, and they'll say, actually, I think you might need some help with that. It's not just the person kind of getting concerned themselves. There's often somebody else who will spot, this is maybe an issue. Or, certainly in my situation, I was saying I'm a family member, I've been bereaved by addiction, so I have been affected myself, and I come from that perspective. I was frequently saying, you've got a problem. And what was the reaction of the person? But it's not a problem. And I was saying, it is. And that's something that, you then have to kind of I realised I was enabling and I was colluding in the behaviours, and so I needed help myself to look at my behaviours so that I could actually help him. May I ask what was the outcome of that situation you were describing? The outcome of the situation was that the relationship broke down, but he got help. And he's now 8 years in recovery, sober, clean, sober. But the fallout from that was huge. We had a child, the fallout for her was huge in terms of her living and growing up in an alcoholic family. Massive emotional health, anxiety disorders, and all of that all comes with it. For the child? For the family. For the family. Because the fact that a child can be hugely affected is shown on the film. At least that's the perspective. One of the possible perspectives, as far as I read the film. Do you think that? I think it's somehow a cliche to say this, to ask this, but the child of an alcoholic person has more chances to get also alcoholic? Sometimes. Not always. Sometimes they will end up being the perfect child. They don't always go down the route of we see in the film of themselves developing a problem, but sometimes they become the perfect child. They become the caretaker in the family. They have to make everything right. They work really hard to be
perfect to make up for that problem in the family. So they see themselves as having to make everything right. And what happens is then that massively affects them. They have massive social anxieties, mental health issues, huge pressures on them to achieve and not be a problem, because I can't be a problem because there's another problem. I can't be the problem. And that can go on. So you see both sides. You sometimes see people coming through who have massive long family lines of drug use, alcohol use. And then we see people who have come from, situations where that's not the case. And maybe they're self-medicating for their own anxiety disorders or drug depression, traumas that they've experienced in their childhood, and they start self-medicating and then they start. But it's not necessarily always the case that it's, if my father's an alcoholic, I will be. It's not as simple as that. It's not as simple as that. Os outros intervenientes podem, evidentemente, intervir, os outros oradores podem intervir a qualquer altura, comentando aquilo que vai ser dito. Eu gostava de perguntar, então, se nós conseguimos... A Amanda acaba de nos dizer que o consumo depende daquilo, do quão afetada cada pessoa se sente com os consumos que faz. Concorda com isso? Diz que há um standard internacional, não sei, que aceita essa visão como a explicação mais correta? Isto não é verdade, é claro, essa consciência de quanto o consumo, o álcool me afeta e afeta a minha vida e a minha relação com o resto do mundo é essencial para definir claramente que existe um problema. Eu gostava de, a esse respeito, trazer um outro assunto que eu acho que é importante, é bastante atual neste momento na área do alcoolismo. É que nós vemos claramente que, apesar de termos 80% da população que entra em contato anualmente com álcool, consome álcool, apenas uma percentagem muito pequena tem aquilo que nós chamamos de dependência. E essa percentagem muito pequena, só para ter uma ideia e confirmar um bocado aquilo que eu falei no início, um estudo feito em Portugal sobre várias doenças mentais demonstrou que o diagnóstico de alcoolismo, dependência de álcool em Portugal estava à volta dos 2,5-3% da população, que é uma percentagem muito pequena, às vezes comparada com outros países. E ficou claro nesse estudo que havia uma certa dificuldade de conseguir identificar, apesar de usar instrumentos muito acurados, rigorosos, de identificar pessoas com dependência de alcoolismo. Mas a verdade é que existe uma margem muito maior da população que consome álcool regularmente, que por consumir de uma forma excessiva não tem as características que definem o que a pessoa é dependente, mas tem graves problemas na sua vida. É o chamado uso problemático ou nocivo. E isto atinge até 20% da população portuguesa. Exato. Isso vai ao encontro de algumas informações que encontrei, segundo as quais se fala em dependência quando há alcoolismo e se fala em abuso quando há um consumo considerado excessivo. Sim. Portanto, diferencia-se entre o que é uma dependência e o que é um abuso. Exato. Acho que é um assunto importante, pessoas que estão cá presentes. Basicamente, para não entrar em detalhes sobre o diagnóstico, aquilo que nós temos quando falamos de dependência são duas características muito importantes. É que aquela pessoa que consome progressivamente perde o controle sobre o seu uso. Não consegue definir quando é que usa, quanto usa e quando é que usa ou quando é que para de usar. E se calhar nós vamos ver isto, talvez em algum momento do filme, este dilema, esta dificuldade em ser capaz de controlar e definir quando é que usa e quando é que não usa, de uma forma mais e quando é que para. Explícita, Outro aspecto importante para que nós possamos identificar a dependência é a questão da tolerância, do consumir aumentando cada vez mais para se conseguir os mesmos efeitos.
E isso também é um aspecto importante que caracteriza muito a dependência. Depois existem as consequências, né? Onde a pessoa progressivamente vai perdendo o interesse pelos outros aspectos da sua vida ou vai se tornando incapaz de gerir todos os outros aspectos que são importantes na sua vida, porque tem toda a sua atenção concentrada no álcool e nesta tentativa de controlar o álcool e as pessoas que estão à volta para continuar mantendo o seu estilo de vida. Só que nós temos uma grande parte da população neste momento, tanto em Portugal quanto nos outros países, e que tem sido o foco principal da saúde pública, que são pessoas que conseguem gerir o seu consumo, mas apesar disto, como consomem uma quantidade de álcool maior do que aquela que um corpo saudável é capaz de suportar, começa a ter problemas de saúde. E os primeiros são problemas de saúde que têm a ver com doenças que estão associadas ao consumo excessivo de álcool. Como por exemplo? Como por exemplo, neste momento o mais importante para se falar é o cancro. Ou seja, nesse momento, só para terem uma ideia, a Sociedade Internacional de Oncologia, esta semana, lançou um aviso mundial para que não existe consumo de álcool seguro. Até o momento, todos devem conhecer a expressão de consumo moderado, que foi lançada pela própria indústria do álcool, mas que não define claramente nenhum nível de consumo que seja seguro ou que seja razoável. Na verdade, a classe científica estudou e diz que um risco aceitável de consumo de álcool para a população em geral seria um máximo 2 a 3 doses de álcool, copos de álcool por dia, 5 vezes por semana. Só que isto foi baseado numa série de riscos de doenças que são muito prevalentes hoje em dia na sociedade: diabetes, problemas cardíacos, cancros. Só para ter uma ideia, essas são as principais doenças que matam nos países envolvidos hoje em dia. Isto engloba cerca de 60% a 70% da carga de doença, do peso em termos de doenças e de mortalidade dos países envolvidos atualmente. Mas eu suponho que eu interrompi, porque penso que me estava a dizer que as pessoas que têm esse consumo, que é considerado, deixe-me ver a minha cabo, excessivo, acabam por ter contacto com o sistema de saúde quando têm alguma dessas doenças. Exato. Não propriamente quando estão naquilo que se poderia chamar uma situação de alcoolismo. Não. Aliás, passam perfeitamente desapercebidas, a não ser quando são alertadas para o assunto. E muitas vezes já numa fase de doença já afetada. Isto eu vou dizer porque eu trabalho na Acho que tens de Isto não tem tudo. Eu noto que em Portugal, isto são casos clínicos que eu conheço, com que trabalho, e é sistemático as pessoas chegarem ao hospital quando a causa é o álcool, mas vão doentes de outra coisa qualquer, porque tiveram um AVC externo, um AVC interno, ou porque estão com problemas gravíssimos, já não é o fígado gordo, já é uma cirrose avançada, ou então para um lado da psiquiatria que tem que ver mais com uma depressão maior, já vem com consumos de longa data, porque como disse o Wilson e bem, o alcoolismo tem que ser considerado como uma doença, e é uma doença mental, e a OMS já tem número e tudo. A Organização Mundial da Saúde. Há número e tudo. Agora também já há para o jogo, porque cada vez mais se associa à adição, tanto a parte química como comportamental. O filme aqui fala também muito de comportamentos. Nós vamos ver até que ponto é que o consumo de químicos depois tem que ver com comportamentos também. E a relação que o Wilson estava a falar há bocado é importantíssima, porque o adicto que está a consumir drogas ou álcool, substâncias químicas, pode até ser comprimidos, atenção, porque estamos a falar de outras coisas, mas especificamente do álcool. O que acontece é que desenvolve uma relação que é profundamente de amor com a substância. A vida para a pessoa passa a ser, sobretudo, a substância. O programa dos 12 Passos, que ainda não falámos aqui, e que também, eu penso, também está no filme, embora não de uma forma tão específica, o que tem que ver é com a questão de ser doença. Para já, muita gente diz que é genética e que nasce com. Ou seja,
isto pode muito explícito, nas mesmas situações, que às vezes as pessoas dizem os bairros pobres ou as pessoas mais carenciadas ou que vivem em famílias com problemas culturais ou financeiros ou tudo isso, têm mais propensão para ser aditos do que os que estão em classes culturais e com acesso à cultura, educação, dinheiro e tudo isso. É completamente errado. Porque o que nós temos que pensar é que perante as mesmas circunstâncias e situações, uma pessoa que não é adita não vai reagir da mesma maneira que é. Outra que é adita não vai consumir, não vai usar. E as situações podem ser exatamente as mesmas. Portanto, isto de facto está aí no indivíduo. De onde vem, se é genético, se não é, não sei estatísticas, mas dizem que são altas na questão da genética. Mas há outra coisa que também é verdade, é que é uma doença progressiva, ou seja, que vai aumentando ao longo da vida. As pessoas vão precisar cada vez de consumir mais, porque se ficam dependentes disso. E em último caso, fatal. E fatal não é só para as drogas, é para o álcool também. A questão do álcool, em que difere das drogas, é que, para já, é a questão de ser legal. E depois há aqui outra coisa que eu acho que é, sobretudo aqui em Portugal, que se fala muito pouco. Eu já tenho escrito alguns artigos sobre isto e que se fala muito pouco, é que nós temos alcoólicos funcionais por todo o lado. Todos nós, tenho a certeza, nesta sala conhecemos alcoólicos. São funcionais. O alcoólico funcional é que é um alcoólico, mas que consegue manter, vamos ver até quando, porque isto um dia termina e pode terminar francamente mal. Geralmente termina francamente mal. Mas é ver a capacidade de progressão da doença e de resistência que a pessoa tem, ou porque ocupa com trabalho, porque depois isto mistura com comportamentos, vamos outra vez falar nisso, consegue manter uma vida funcional, consegue ir trabalhar, consegue pegar no carro, consegue. Mas de certa forma, a personagem deste filme é um alcoólico funcional, porque ele vai mantendo a vida dele. Vai mantendo a vida dele. E nós temos aqui alcoólicos funcionais por todo lado. Eu tenho a certeza absoluta que nesta sala qualquer uma das pessoas que aqui está conhece pelo menos um alcoólico funcional. Que é uma coisa que não se fala, até porque a pessoa chega ao trabalho, as coisas são feitas e depois há a perspectiva do próprio indivíduo, que é, ele tem desculpas para, porque depois há aqui a própria doença, tem mecanismos de defesa para si próprio, que diz, eu não sou alcoólico porque eu fiz isto, eu cheguei a casa, fui jantar, fui buscar os miúdos à escola, fui com os miúdos à escola, eu trabalhei as horas todas, eu cheguei a casa, eu no fim de semana estou com os meus amigos, portanto, eu não sou alcoólico. Eu consigo é um processo fazer de autojustificação para que a pessoa... Chama-se mesmo justificação. E negação. Nunca é com a pessoa, é sempre o outro. E sobretudo justificar porque consegue fazer face, ou acha ele que faz, ou vai fazendo até certo ponto, aos fazer face aos compromissos do dia a dia e das pessoas com quem convive. A questão aqui é que há uma outra parte que é mais oculta, é que se calhar a pessoa está um bocadinho enganada, isso é de um ponto de vista. É que muitas vezes a pessoa ao lado, mesmo no emprego, na escola, na faculdade, onde quer que seja, já percebeu perfeitamente que aquela pessoa tem um problema com o álcool. Não lhe vai dizer. Mas sabe, porque no fim da linha a pessoa está a meter ela própria e aos outros, constantemente, e com a progressão da doença cada vez mais, a pessoa vai para o mundo imaginário, e isto também se vê no filme, porque depois torna a agressividade, a violência, e claro que depois cada um reage ou vai ter comportamentos diferentes, nem toda a gente se vai tornar violento. Há tempos os outros que é exatamente o oposto, fecham-se em casa. Cada vez mais se dissociam e tornam-se sociopatas ou pessoas que fogem da família, da sociedade, se escondem e estão ali no seu canto sozinhos. Se passa também com algumas drogas, esta questão. Ana, deixa-me só, por favor, ouvir a Amanda sobre este tema. Amanda, we are talking about the possible origins of alcohol addiction. Is DNA to blame? Oh, sometimes. Yeah, I think it has a big part to play. However, I think also there's an awful lot of other things that come to play, things like poverty, self-medicating. I think there's an awful lot of other things as well. But yeah, DNA does play a big part. When you say poverty, could you elaborate on that? If you're growing up with very little money, very little opportunity, very poor education, you look to improve and to change your situation. And sometimes the easiest way to do that is through alcohol or drugs. How do you think,
how is that possible that one thinks that alcohol can be a way to improve his or her own situation? Takes you out of the situation. For some people, it will remove them from the situation. I think for a lot of people, alcohol and drug use is actually about changing what's going on for them currently, whether that be emotionally, and so they self-medicate out of that situation, and whether that be something like poverty, whether it be depression, whether it be things like, you see a lot of people with ADHD and things like that, they use alcohol and drugs to sort of change what's going on for them. And it's all about mood altering. I've got a feeling, I don't like it, I'm going to change it. And what better, easier way to do than through drugs or alcohol? But for some people, they'll use other things like gambling, gaming, food. There's so many other. I mean, we talk about alcohol here, but I mean, it's huge. Addictive disorders is enormous, whether it be process or substance use. It is enormous, and many of us will choose to alter how we feel through using drugs or alcohol. But when you say that DNA has a role, does that mean that scientific community doesn't have an idea about the origin? They keep changing their mind. We keep hearing that it's about genetics, and yes, there's a genetic link that yes, that can have an effect, and then we hear that no, it's about the frontal lobe and how that's been developed, and so things in your childhood, a trauma, that could be it. And I think all of it has a part to play. I don't know that we never say that's the cause, because I think it's huge. It's multifold. It comes from so many different reasons, and we're all different. We all have different experiences, and how we cope with those experiences is different. And some people will choose to use substances to change how they're feeling. And whether that be something through a learned behaviour from watching a parent or a family member doing that, or somebody that they admire doing it, or whether it be something that's inherited in them. I think a lot of us have addictive personalities that we're not even aware of, because we've never actually done something that's actually so physically effective, like drugs or alcohol. But I mean, I know personally myself, I'm very aware, because I work within the field, I'm very aware of how I do things, and will actually monitor my behaviours with substances and with alcohol, certainly. The use of the mobile phone? Huge. Is it also a problem of the same spectrum? In terms of how they're now talking about, in terms of addiction, use. Yeah, I think the way we used our mobiles, internet, I mean, we're permanently linked. If you stand in the corner of any street, there's at least 4 or 5 people whose heads down on their phone, about to get knocked over by a car because they're not even taking awareness. But I mean, yeah, it's huge. And I think actually having some self-awareness and putting the phone down occasionally, just as you would if you were having a drink too many, you put the drink down and think, I think I've had too many now. I think that's really, really important. It's also with things, I was talking to a parent today who was talking about her son coming into treatment, and she actually raised his use of internet and phone as a major issue. And he wasn't that young. Problematic use. Absolutely. Or abuse of the phone. Hilton, em que medida não sabemos quais são as origens do alcoolismo, quais são as causas, sendo que há várias, há inúmeras, de que maneira é que isso afeta a resposta, ou tem afetado, ou pode afetar a resposta do Estado a este problema? Realmente as causas, né, do alcoolismo, de qualquer dependência, são multifatoriais. Às vezes nós confundimos um bocado quando discutimos as questões genéticas, e realmente tem se identificado ao longo dos anos alguns fatores genéticos que estão associados, não à totalidade das pessoas que têm problemas, mas a uma dimensão grande, uma parte grande das pessoas. Portanto, é o exemplo de que existe algo
que ele é determinante, mas não é necessário que outras pessoas que não têm determinadas características acabem por desenvolver uma dependência também. Outros fatores que estão associados à dependência, como aqui foi dito, são fatores que intrapsíquicos, e daí a primeira observação que eu faço é, quando falamos de genético, não é a mesma coisa, não está nem sequer próximo daquilo que nós dizemos que a dependência ou a adição é uma doença do cérebro. Eu faço uma distinção entre dependência e adição, porque a adição é exatamente esta doença do cérebro, onde a sua resposta aos estímulos que uma substância causa começam a se tornar disfuncionais. Você já não responde de uma maneira coerente ao estímulo que recebe, e já vai à busca de determinadas recompensas que não são as recompensas que efetivamente são funcionais, e afetam o lobo central do cérebro e afetam partes muito primitivas do nosso cérebro. E isto acaba por definir exatamente aquilo que nós pensamos, e que até se calhar vemos no filme, que é toda uma forma de pensar que é diferente da forma de pensar de uma pessoa dita normal. E é o tal pensamento que seria aditivo, né? Ou que caracterizava bem aquilo que é a adição e que afeta todo o nosso comportamento, uma maneira de pensar distorcida, onde nós começamos a justificar, utilizamos N mecanismos de defesa para permitir que o meu comportamento de consumo e as minhas atitudes continuem sendo as mesmas, e a forma como eu me relaciono com o mundo à minha volta, com as outras pessoas e com a sociedade também muda. É importante nós percebermos isso é o funcionamento tanto meu comigo mesmo, quanto o meu relacionamento com os outros e com a sociedade. Mas existem outros aspectos que são importantes no alcoolismo, só para poder fechar este assunto, que são as características ambientais. E no filme, por exemplo, nós vamos perceber o que são as características ambientais, porque é uma cultura muito forte baseada no consumo de álcool. O ambiente todo proporciona isto. E nós temos isto, hoje em dia, quase espalhado pelo mundo inteiro, não pela cultura de qualquer país, porque nós já ficamos totalmente aculturados com a globalização, mas muito direcionados até pela própria indústria, pela própria publicidade, pelo impacto ao consumo que somos todos chamados a fazer. Para tudo na vida, mas muito mais ainda para esse tipo de situação que nós vemos no álcool, nas bebidas alcoólicas. Mas quando me falam em fatores ambientais, eu penso imediatamente na família, no núcleo familiar. Mas pode ser, por exemplo, o facto de, é uma pergunta, o facto de uma bebida alcoólica, uma marca, patrocinar um evento esportivo. Pode, exatamente. E aí tem sobre isso. É isto, por exemplo, nós sairmos aqui na esquina ou irmos para o bairro alto e termos 100 bares, um atrás do outro, com todas as pessoas bebendo dentro e na rua, e portanto esses aspectos é que definem as políticas. Mas as raparigas dão gratuitamente, venham e bebam. Mas agora deixa-te provocar, claro. Quem ouça dirá que a sua opinião é moralista. Sim, pensaria isto, eu tenho certeza. Porque esta é uma das discussões, inclusive uma das estratégias utilizadas pela própria indústria para criticar as investigações mais atuais sobre o assunto. Na verdade, em relação ao consumo de álcool, existem algumas políticas que já estão provadas pelo mundo afora que funcionam, e tem outras que funcionam menos bem, porque dependem de muitos fatores. Uma que funciona menos bem e que toda a sociedade defende é a chamada prevenção, né? E esta sim é moralista, porque se nós perguntarmos nessa sala se todos concordam em se fazer prevenção com as nossas crianças, não há ninguém que negue isto. Mas isto é só um conceito moral que está na nossa cabeça, que nós achamos que é certo fazer. Mas prevenção e não... é ir às escolas e dizer meninos... Exatamente. É isto, por exemplo, meninos não bebam, o álcool provoca esses efeitos, e fazerem campanhas na televisão, ou cartazes. Uma campanha dessas poderia ser considerada moralista. Pois,
Mas o moral é aquilo que está vigente numa sociedade que todos concordam que é o certo de ser feito, independentemente de se existir evidência científica quanto a isto ou não. Pode não funcionar, mas isso é que é o certo. Outra política, por exemplo, não sei em que estado está esta ideia, seria o proibicionismo? Isto são, vamos dizer, movimentos. Quando se fala de proibicionismo em relação ao álcool, lembra-se de duas situações conhecidas. Quem estuda a lei seca nos Estados Unidos, que realmente foi um movimento extremamente moralista, e daí nós temos essa ideia até hoje. Imagina uma coisa que aconteceu no final do século XIX, que invadiu o início do século XX, e nós estamos em século XXI pensando exatamente a mesma coisa que essas pessoas pensavam, que era uma imposição moral de um movimento religioso que impôs a todos os Estados Unidos uma proibição porque tinha grande influência junto dos políticos. A verdade é que esse movimento proibicionista, que todos dizem que não funcionou, e não funcionou, porque passado alguns anos desistiram desta proibição, ela diminuiu drasticamente os problemas de saúde nos Estados Unidos, aumentou drasticamente os problemas criminais. E nós vamos brincar com isto no decorrer de todo este século. Para nós vermos países nórdicos que têm um problema do álcool muito bem resolvido, são aqueles que estatizaram a venda do álcool, controlaram o monopólio do álcool na mão do Estado e controlam a venda do álcool muito de perto, não permitindo que as pessoas bebam. Tanto que nós conhecemos dois países em que nos fins de semana as pessoas pegam um barco e vão para o país vizinho, e mesmo dentro do barco, como a lei daquele país já não é vigente, eles já podem começar a beber, bebem o fim de semana todo e vêm em coma para casa no final desse fim de semana. Isto já deixou de acontecer, porque eram dois países nórdicos, a Finlândia e não me lembro agora, um outro país, a Suécia, a Noruega. E a Noruega. Até hoje, por causa da União Europeia, esses monopólios estatais foram sendo destruídos, porque tem que haver o livre comércio, porque não pode haver barreiras para a introdução de comércio e de produtos nos países que compõem a Europa, e, portanto, típico da globalização e da incapacidade de se regular os mercados. Mas este é um bom exemplo de países que hoje em dia até tem saído nos jornais, que tem uma ótima política de prevenção, uma ótima política que resulta em que as pessoas usam menos e tem muito pequenos níveis de dependência e de consumo, entre principalmente os jovens. Por isto é interessante. Desculpe interromper, eu estou a ouvi-lo a problematizar o assunto, a apresentar-nos diversas perspectivas. Eu gostava que pudéssemos também aproximar-nos um pouco de soluções concretas. Claro. Embora também tenhamos que voltar ao fim, porque há aqui dois ou três aspectos que não podem ser relevantes. Mas só para encerrarmos, concretizando um pouco mais, que políticas, o senhor é especialista em saúde pública, que tipo de políticas, para não dizermos quais seriam concretas, que género de políticas, em sua opinião, funcionariam para que o problema do álcool deixasse de ser um problema? Exato. Antes de mais nada, e não há dúvida nenhuma que a política que se mostrou efetiva, principalmente nas últimas décadas, e deve ser defendida, é a política do tratamento. Tem que haver um tratamento, não se discute em relação mais a isto, já se discutiu há alguns anos atrás. Hoje em dia já não se discute. O tratamento tem se tornado algo muito especializado, mostrando cada vez mais resultados, e deve ser defendido tanto em termos medicamentosos quanto em termos terapêuticos. E não se pode separar essas coisas, achar que um se sobrepõe ao outro, ou que basta um, não basta o outro. Todos os dois são necessários. Aí mesmo. Tratamento, sou completamente de acordo 100%. É preciso ir pacientes de tratamento e tudo isso. Mas um adicto ou dependente não quer ir. E nós não temos em Portugal ainda empresas ou centros ou pessoas ou profissionais de intervenção. Não são os pais ou os amigos que conseguem levar a pessoa para um centro e para o tratamento. É extremamente difícil, se de facto saber isso. É impossível. Como é que agarra uma pessoa que diz que não tem um problema, e o problema está ali e é gravíssimo, e não quer ir para o tratamento? Falta intervenção. Quem é que o pai, a mãe ou a pessoa, o amigo,
agarra na pessoa e leva para o centro para fazer tratamento quando a pessoa não quer de maneira nenhuma. Quem faz isso? Eu tenho a resposta. Não. Não existe na estrutura estatal, vamos dizer assim, e convencionada, porque o Estado também convencionou alguns serviços com instituições sociais, na sua maior parte, que permitam nós gerirmos adequadamente a doença. Hoje em dia o Estado tem uma abordagem que é um pouco mais ampla do que só tratar a dependência. Ele procura tratar todas as pessoas que apresentem de alguma maneira algum problema, mas ela não consegue desenvolver os instrumentos necessários. Existe uma coisa chamada intervenção breve ou uma intervenção precoce, com as pessoas que consomem começam a apresentar ou têm a potencial possibilidade de apresentar um problema de saúde e são intervencionadas logo para diminuírem o seu consumo e não avançarem com os seus problemas. Isso não tem sido feito em Portugal, deveria ser feito pelos médicos de família, por todos os serviços sociais, por todo o sistema. Ninguém no sistema faz isso e não existe vontade política para desenvolver esse tipo de abordagem, por mais que nós insistamos que seja feito. A parte do tratamento é outro problema, é que a intervenção para levarem as pessoas que efetivamente precisam de tratamento também é muito fraca. Ela começaria nessas intervenções breves, porque facilmente se identificaria aquela pessoa que ao consumir muito tem problemas sérios e não consegue controlar o seu consumo, e se encaminharia aí então para tratamento, porque hoje em dia nós sabemos que inclusive, mesmo contra a vontade, as pessoas vão para tratamento e funciona. Eu acho engraçado que eu tinha um psiquiatra que trabalhava comigo há 20 anos atrás e essa pergunta era constante, o que funciona mais, o tratamento A, o tratamento B? E ele disse, o que funciona mais são 2 tratamentos. E o que funciona melhor ainda, se 2 não funcionarem, são 3. Portanto, porque é uma doença que vai durar a vida toda, que as pessoas vão ter que geri-la, quer estejam doentes, em ativo, em estado ativo, quer estejam em recuperação e, portanto, não estejam utilizando e estejam com um estilo de vida mais saudável, e mais coerentes, mais equilibradas. Mas vão ter que lidar com isto e, portanto, a componente terapêutica e de tratamento, como a componente da manutenção ou recuperação, são coisas que vão estar presentes na vida do indivíduo durante toda a sua vida. É impossível nós esquecermos disso. Isto também é um problema que o Estado esquece. Acho que pode, como qualquer outra doença, tratar e mandar seguir a sua vida e deixar o indivíduo a sua própria sorte. Isso não acontece com qualquer doença mental, não acontece também no uso de substâncias, porque requer que as pessoas pensem de outra maneira o que é a saúde. E daí esse o fracasso da saúde mental em Portugal. Amanda, I would like to ask you if you could share with us what's the method that you use in your centers to recover a person who's dependent on alcohol. Okay, our centres... Okay, very quickly. We basically use a multidisciplinary team. We look at the dependence in terms of detox, so we detox or we refer to an appropriate detox centre. We use a 12-step model, an abstinence-based model, but we are eclectic in the way that we deliver it. So we use all models of counselling theory to actually deliver an integrated programme that is a mind-body-spirit experience for somebody. We look at their physical, we do fitness, we group do therapy, we do one-to-ones, we do educational lectures, we look at everything. We don't just look at their substance use, we look at their relationships, the family system, what's gone before, trauma. We look at abuse, what they're going to be doing, their employment, their training, how they use their recreational time, how they make relationships. So we look at everything. No stone is left unturned. It's not just about stopping using substances. It's about actually a whole program of change. And I think the biggest thing for me is a lot of people seem to think that it's almost like voodoo, that we do this to you and you'll be well.
actually it is a program of change that actually it's really important the person's involved in it. It's a totally flexible program that meets the needs of the individual. It's totally person-centred around that individual and what they need to get well. And actually they have to be participative in the process, and they have to be participative in their recovery, because it's not a destination, it's actually a lifelong commitment to a program of change and abstinence, and that's their journey. And we very much use mutual aid, fellowship meetings, AA, NA, CA, CODA, as many as we could possibly get people to affiliate themselves with, to have support in their communities. And we work very much with the families so that they understand how their behaviours can affect things. And it's everybody. We work with the whole family. It's very much an integrative programme to help them move from one place to where they want to go. What's the average time of a program like that? It depends on each person. It does depend on each person. We really feel that 12 weeks is a really good period. Some people more, and for some people less. It really depends on where they are, how willing they are to participate in the process. I mean, sometimes people come in and they're very much ready, they're very engaged. Right from the moment they come in, they're so engaged, so ready to go. And other people, they're coming almost kicking and fighting and think that we're the enemy. So they waste valuable time in settling in and actually allowing us to help them. And that's the sadness, and then some people will choose that they don't want it, and that's the sadness, is sometimes we want it more than they do. And that can be very, very difficult to be working in that environment. Do people quit very often? Do they stop? We find that with our programme, we have a very, very good success rate, that people do stay off. We find as long as they go through the programme, in some cases we guarantee they'll stay clean and sober. But we can only guarantee it if you're actually doing the things that we've told you to do. And I think any treatment centre will say, if you do what we told you to do, you will stay clean and sober. But it's about humans, and we have a right, and we have a choice, and we choose every day what we're going to be doing. And we may choose to pick up that drink, or we might choose just for today, I'm not going to do it. So for us, it's very much about just for today, I'm not going to be doing it just for today. We do have a good success rate. Our programme here in Mond, we've only been going for 6-7 months, so we couldn't possibly kind of state any statistics. But our outcomes in the UK are really, really good, and we do have between 75 and 85% success rates. So 75 to 85%. Yeah, it depends on year in terms of what we're seeing. Also, people will sometimes choose to they go through the programme and they go off, and we never hear from them again. And it's very difficult to follow up where they're at, because people don't always want to be tied to their treatment centre. So, we don't always, the data isn't always absolutely spot on correct. We have to rely on what we're told. And some people, unfortunately, do choose to pick up, and sadly some people will die. That is really the truth of it, and it's about life and death. It is really, really. People I get very emotional about it, because I'm very passionate about seeing people change and get well. But some people, they will choose, and actually they will choose to die. Watching that film just now about suicide, although I couldn't understand a word of it, watching the images, I felt very much that there's a lot of people who will choose to use alcohol or drugs to kill themselves. That will be their choice, and every time, is it going to be today? That sounds weird, but that's how I felt watching it. I was seeing how it mixes, and they overlap. But some people, I know my brother-in-law, I seriously believe that every time he used, until he did kill himself, that every use was an attempt at suicide. And do you have an explanation why people are looking for this destructive behavior? To change where they're at. It purely comes down to the mood alter from where they're feeling to take themselves to another place. You mentioned that your center, you opened the center in Mont-Mormont at the beginning of this year, right? We started actually April. We came over with a team, and in May we started taking clients there. Okay. We have just 7 beds. It's a very special, very nurturing, a very
difficult to put into words because it's such an amazing eclectic space there. It's beautiful surroundings, an amazing building with incredibly professional staff team, therapeutic staff team who are working with the individuals and working on a very person-centred, flexible approach with those individuals within the framework of an absent-based framework. It is the Portuguese public health system supporting people that are in No. We have had both Portuguese and other clients from around Europe. We've attracted attention from all over Europe. You mentioned the group sessions. It's also part of the program. We see a group session on the film, more or less at the end of the film, where a woman says that talks about drinking and the fact that she wanted to drink in that day, but she resisted and she didn't drink. And then the main character stands up and says his name and says, I am violent. He doesn't say, I consume alcohol or I'm dependent on alcohol. He says, I'm violent. I would like you to hear your thoughts about the fact that in this film, and sometimes, as you mentioned earlier, the consumption of alcohol and the violence are intertwined. Yeah. Wow. When I was watching that film, the way the group setting is very much kind of it's like it's an AA meeting. I'm presuming watching it as an AA meeting, but then you begin to wonder, is it an AA meeting or is it something else? But it's very much an AA meeting. That's how they work. Our group settings are slightly different than that, and they are always facilitated groups. The violence aspect of it is that a lot of people, when they use alcohol, can become very, very pliable and very amenable, and other people can become incredibly violent, and we do see that. On the film, I felt very much watching it was that his family, it's in his family, so yeah, he's watching it, it's a learned behaviour. You change your mood, you go into alcohol, he becomes that violent person. But again, it's almost like he uses the anger to mood alter how he's feeling. He feels put down, he feels humiliated, so almost he turns to anger again as a mood alter. I don't know if you quite understand what I mean. Are you saying that he uses violence as he would use alcohol? Almost, to me, that's how I was watching it, that's how I felt, that he was changing his mood using alcohol. He felt better when he exerted that alcohol. It was only when he exerted that violence that he felt strong and powerful and, he felt supreme. But actually what he was doing was pushing people away. So all he wanted was, he'd been abandoned, he suffered the trauma of the abandonment, his family, watching his father being let down. All of those things were so traumatic in his life. He picks up alcohol as that's what he's learned, that's what will make everything okay. And it turns him into this monster, which is actually pushing people away. And all he wants is to pull people to him. He wants to be loved. You see how he responds when he goes through the love. But actually he uses the alcohol and the violence to push people away rather than risk being hurt by having them close. It's that whole paradox that we see all the time going on in treatment, is people behaving in ways that are actually paradoxical, totally opposite to how they want to be. They want to be loved, and yet they throw people away. They want to show their vulnerabilities, but they push people away. Some people turn very soft and gentle with alcohol, and some people don't. And I think that's kind of quite sad, is that we don't really, we judge people on what they present to us. We don't just judge people on what goes behind, and that's why at Mont we're very very aware of no judgment, just unconditional love.
no judgment, unconditional love, because allowing people then to share through the stuff that they've done, to be able to move forward and to learn and to make amends for some of their behaviours that they've exhibited previously. Estamos prestes a terminar. Eu gostava de perguntar-lhe que para já que nos falasse um pouco desta questão da violência, porque pelo que entendi agora das palavras da Amanda, ela não fará uma correlação imediata entre o consumo de álcool e o exercício da violência, aponta mais no sentido em que a violência poderá ser também um recurso de alteração do ânimo ou do estado normal em que aquela pessoa se encontra. Não sei se concorda com isso, gostaria de o ouvir e, sobretudo, que fizesse também um comentário geral ao filme, àquilo que é a sua interpretação. Sim, era uma sugestão que eu ia dar. Nós sabemos que existe uma relação estatística entre a situação de violência e o consumo de álcool, seja ela dentro da família, fora da família, ou de 5 anos, o consumo de álcool está muito prevalente nas questões de violência. Isso não quer dizer que o contrário seja verdadeiro, né? Que o consumo de álcool leve sempre à violência. Aliás, nós podemos fazer uma distinção entre todas as pessoas que consomem álcool de uma forma abusiva ou dependente. Existem características de personalidade que levam algumas pessoas a serem mais violentas, outras pessoas a serem mais autodestrutivas ou depressivas. Portanto, nós não podemos fazer uma relação imediata entre uma coisa e outra. É interessante ver no filme a presença da violência como não só uma característica que eu acho que é cultural também e da época em que o filme retrata. Nós vemos que um grupo punk que aparece no filme tentam retratar esta violência urbana como uma atitude, uma forma de ser, e o álcool acaba por incorporar esta cultura. De qualquer forma, eu acho que nós não podemos, uma coisa que eu gostava de falar, pelo menos agora no final, nós não podemos ir para ver este filme pensando no alcoolismo e tentando identificar no filme quais são as características daquele indivíduo que o definem como um alcoólico. Da mesma maneira que todas as outras saúdes mentais, a pessoa é uma pessoa que tem uma doença, mas é uma pessoa. E eu acho que o filme transmite uma mensagem que é muito importante, que já foi tocada aqui ao de leve em vários momentos. E que eu vou abordá-la da seguinte forma. Eu conheci um grande investigador que fez um livro nos anos 80, depois reeditou nos anos 90, que era de Harvard, e passou a vida dele toda acompanhando o percurso dos seus colegas. Ele era médico, acompanhou o percurso dos seus colegas durante 50 anos em Harvard. E identificou uma série de doenças que foram aparecendo no decorrer desses 50 anos nesta população, e uma delas era o alcoolismo. Então ele escreveu um livro que é A História do Alcoolismo, e depois, 10 anos depois, escreveu um livro chamado A História do Alcoolismo Revisitada. O primeiro capítulo desse livro fala sobre aspectos que dizem respeito ao que caracteriza o alcoolismo, mas depois, no decorrer do livro, ele diz que existe uma coisa fundamental que leva as pessoas a estarem em recuperação, e que é muito parecido com aquela que leva-os a continuar usando, que é o amor. Parece estranho, mas é um assunto importante. O que vocês vão assistir no filme é uma luta entre amores que o indivíduo tem. E o que este grande investigador acabou por identificar, que é independente de nós entrarmos em recuperação e frequentarmos um grupo de autoajuda, onde tem outras pessoas iguais a nós, e nós entrarmos em recuperação porque temos uma mulher que nos ama muito e nos acompanha, ou vice-versa, nesse percurso, e nós construímos uma verdadeira relação, aquilo que faz uma pessoa continuar bebendo ou parar de beber é a relação que ela consegue estabelecer com o mundo ou não. E a luta que ele promove, mesmo de violência, tentando não se ligar ao mundo, tentando não alimentar um sentimento de amor que
que ele não permite sentir porque foi, vamos dizer assim, violentado nesse sentimento logo a partida, logo nos primeiros momentos da sua vida, faz o mote de todo o filme. Então eu acho que nós temos que ir assistir este filme não com a cabeça, mas com o coração. Como ele não é com a cabeça e o coração, mas com a alma. Porque é isso que nós estamos discutindo. Se alguma das pessoas aqui presentes quiser perguntar alguma coisa aos nossos convidados, é evidente que está mais do que convidada para fazer perguntas, sem receio. Já agora, o silêncio habitual, mas eu aproveito o silêncio para dizer uma coisa. O Richard Jobson, o realizador deste filme, em várias entrevistas, há uma entrevista ao Guardian, no ano em que estreia o filme, em 2003, em que ele explica que há elementos autobiográficos muito importantes. E penso que era a isso que se referia, que é o facto de ele, em miúdo, ter pertencido a gangues juvenis, que faziam distúrbios, que consumiam álcool. Há, aliás, algumas cenas no filme sobre isso. E, portanto, há também esse lado que retrata, claro, o consumo de álcool, mas também o consumo da chamada, vou pôr assim, da chamada delinquência juvenil. Gostaria que pelo menos uma pergunta aparecesse, mas se não for o caso, há alguma pergunta? Distingue um alcoólico funcional de uma pessoa que usa abusivamente álcool? A quem é que dirige essa pergunta? Ou é... Pode ser ao mesmo. O que distingue um alcoólico funcional de alguém que utiliza o álcool abusivamente? Falou-se nos dois temas? Sim. O consumo de álcool abusivo é caracterizado. Nós utilizamos muitas expressões que às vezes não têm um significado muito claro e elas utilizamos indistintamente. O chamado consumo abusivo pode ser considerado como aquele consumo que seria excessivo para que a pessoa mantivesse a sua saúde. Esta é uma definição extremamente médica, de clínica geral, que seria utilizar mais do que 2 copos, e qualquer coisa acima disso já seria um consumo excessivo ou abusivo. Mas, na verdade, o abuso de álcool é uma entidade de diagnóstico que nós encontrávamos até agora há pouco tempo num manual de diagnóstico e estatística americano, que define exatamente aquilo que seria aquele comportamento aditivo da busca de uma substância como uma tentativa de resolver os problemas da sua vida, que o leva a abandonar ou se desinteressar pelos demais aspectos que são importantes na sua vida. E faz isto apesar de continuar sofrendo consequências essas que ele pode identificar, que existe, como pode não identificar. E isto seria aquilo que até agora nós chamávamos de abuso, né? E a entidade mais grave seria a dependência, que já incluiria aquilo que eu falei no início, que era a perda de controle em relação ao uso, o que demonstraria que o indivíduo já não conseguiria ser mais funcional, né? Ele já estaria totalmente entregue ao consumo, de modo que as perdas seriam inerentes ao seu próprio dia a dia. Curiosamente, nos Estados Unidos, agora eles reescreveram este manual e acabaram com estas classificações. E agora existe um conjunto de 10 sintomas, que conforme a quantidade de sintomas que o indivíduo tem, ele vai de uma dependência leve até uma dependência grave. Já não existe mais essa que nós estamos acostumados a ver. E há 2 semanas atrás eu estive no Congresso Europeu, a Organização Mundial de Saúde também tem um manual de diagnóstico, onde está classificada a dependência, aquilo que seria o abuso, que para a Organização Mundial se chama o uso nocivo, né, o uso que causa problemas de saúde. E, portanto, os grupo de peritos que vai rever este manual da OMS, que deve sair até 2019, diz que não vai modificar a classificação que tem, porque ela é muito mais didática e muito mais acurada para o trabalho das pessoas e para a classificação propriamente da doença. Mas a grande discussão é que eles não conseguem, até com os estudos de avanços de imagem, né, de neuroimagem, as PETs, etc.,
eles precisavam encontrar algo que mostrasse claramente que existe uma diferença entre aquela pessoa que consome abusivamente e aquela pessoa que é dependente. E eles não conseguiram encontrar nesta doença do cérebro, que é aquilo que nós nos últimos 10 anos temos martelado, que a adição é uma doença do cérebro, não conseguiram encontrar diferença nenhuma na estrutura cerebral que permitisse identificar uma pessoa que é dependente de uma pessoa que bebe excessivamente, o que é um problema para os médicos, um grave problema para os médicos. Como é que eles conseguem criar duas entidades se não encontram, de uma forma reducionista, como eles pensam, no nosso corpo, algo que diferencie um doente do outro? Penso que fica respondido. Para terminar, gostaria apenas de indicar, isto não é sequer um resumo daquilo que aqui se disse, 3 ou 4 ou 5 ideias. Ouvi aqui falar em alteração do estado de espírito e do humor, ouvi falar de amor à bebida, amor aos outros, falamos da resposta do Estado, das terapias, e falamos da ideia de que é um problema para toda a vida. São estas as ideias que agora, neste momento, eu retive desta conversa. Muito obrigado aos convidados, obrigado, Ana, e obrigado a todos os que nos seguiam, e até uma próxima.